Você quer ver carros raríssimos que pouca gente viu? Então vem comigo que eu te mostro. Olá amigos do canal PL, vem conosco para essa nostalgia maravilhosa. Se inscreva no canal se não for inscrito e já deu joinha, porque se deixar pro final você vai acabar esquecendo. Vou trazer nesse vídeo mais carros raros que pouca gente viu. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a Gurgel. Já fiz documentário inclusive sobre ela. A Gurgel teve o seu pico de produção em 1991. Em 1993 a produção já era paralisada por falta de salários. A concordata viria em 94 e a falência definitiva em 1995. Mas nesse derradeiro período foram feitos veículos que muita gente não viu, veículos desconhecidos que muitos inclusive não saíram da fase de protótipos. Um deles inclusive foi a última grande aposta da Gurgel antes de falir mesmo, que foi o projeto Delta, que sucederia o Super Mini. Não dispondo de fôlego suficientemente grande para continuar resistindo às enormes pressões a que estamos submetidos, entregamos nosso projeto ao presidente da República na esperança de que, com sua grande lucidez e espírito nacionalista, possamos juntos levar a cabo esta empreitada de altíssimo interesse nacional. Apesar de vários protótipos, o carro nunca saiu dessa fase. Já em fase falimentar, no ano de 1995, a Gurgel anunciava a tentativa de fabricar 100 unidades mensais do Super Mini SL com um curioso vidro lateral. João Gurgel parecia não querer enxergar o inevitável fim que se aproximava e, com a sua criatividade e também um pouco de teimosia, criou então o último veículo Gurgel da história, que foi o Moto 4. O modelo único possuía volante central e, nas palavras de Gurgel, era uma mistura de carro com moto. Esse foi o desconhecido e último veículo a ser fotografado oficialmente no terreno da fábrica de Rio Claro, que eu inclusive visitei. Eu estive nas instalações da antiga Gurgel. Muita gente fala que a fábrica não existe mais. Isso é mentira, porque a fábrica ainda está lá. É claro que não tem mais nada da Gurgel por lá, a não ser as instalações mesmo que ainda continuam. E você pode ver esse vídeo com exclusividade aqui no canal PL. Eu estive lá no ano 2021, se eu não me engano. Vamos falar agora de Passat. Como já é sabido por muitos, o Passat, o nosso Santana nacional dos anos 80, aquele quadrado, é na verdade o Passat B2. Passat B2, uma evolução do primeiro Passat lá de 74, que aqui no Brasil teve remodelações próprias para o nosso mercado. Pois bem, o Passat em si nosso saiu de linha 88 com o modelo 89 e retornou com importações ali pela Volkswagen com mais divulgação em 1994. Esse modelo 94 é conhecido como Passat alemão, o Passat importado. Esse Passat na verdade é o B4. Mas se esse é o B4 e o equivalente ao Santana quadrado é o B2, qual então afinal é o Passat B3? Esse é o Passat B3 e ele foi vendido sim no Brasil. A terceira geração chegou por aqui logo que as importações de automóveis foram liberadas em 1990. Foi vendido nas carrocerias Sedan e Variant, com os níveis de acabamento GL e motor 2.0 8 válvulas MI e exclusive VR6. Vieram também alguns modelos GLX VR6 importados dos Estados Unidos, diferindo em pequenos detalhes dos modelos importados da Alemanha. Quando chegou por aqui esse Passat importado lá em 1990, por que não pegou? O preço dele era muito próximo às Mercedes e BMWs na época, que também eram uma novidade. Só que o Passat tinha o mesmo preço, mas não transmitia o mesmo status. Pô, o cara tá andando de BMW, de Mercedes, o cara tá andando um Passat, não tinha muito a ver, né? Por essa razão foram vendidas poucas unidades desse Passat B3 nesse período. Em 94 chegou já o modelo B4, fazendo com que o B3 Sedan e Variant ficassem aí como um dos Volkswagens mais raros do Brasil.
Agora é a vez do Ford Escort Racer, que fez jus ao nome e passou rápido pelas concessionárias Ford em todo o Brasil, ficando menos de um ano em venda, meses na verdade. O ano era 1996 e a Autolatina, parceria entre Volks e Ford, estava sendo desfeita. A separação entre Volks e Ford estava selada, mas a Ford, que ainda dependia de motores Volkswagen, o AP, lançava o Escort Racer, que seria o substituto do antigo clássico XR3, mas que não tinha o mesmo apelo visual esportivo do antecessor. Nesse período, em 96, a linha Escort e Versalis passaram a vir com grade oval. Apesar do visual mais conservador, o Escort Racer trazia debaixo do capô o mesmo motor 2.0 do Santana e Gol GTI, que rendia 115 cavalos. O carro era fabricado na Argentina e na época ficou com a má fama de má qualidade de acabamento, construção e também por ser um carro problemático. Como a Ford não poderia mais depender de motores Volkswagen a partir daquele período, esse Escort Racer durou poucos meses no mercado até a chegada da nova geração do Escort aí com o motor Zetec, um Escort já totalmente Ford. Então esses Escort 96, principalmente o Racer, são realmente carros desconhecidos do grande público. E se você vê um Ford Versalis, da linha Versalis ou Escort com a grade oval, você já sabe que são veículos oriundos do fim do período ali da Autolatina no Brasil. Com os veículos de 4 portas caindo cada vez mais no gosto do público consumidor brasileiro, a Volkswagen criou um pacote especial, exclusivo, visual também, para marcar a despedida da carroceria de 2 portas do Santana, que vale salientar, a carroceria de 2 portas foi uma criação para o mercado brasileiro lá em 84 e que perdurou então mais de 10 anos. 95 marcou o fim dessa opção, porque realmente já havia feito a virada, o público passara a preferir 4 portas. Chamado muitas vezes simplesmente de Santana 2 portas 2000i ou também oficialmente como Santana série única, ele vinha com acabamento e opcionais idênticos ao da versão GLI, com a adição de aerofólio com brake light e faróis de neblina. Isso visava dar um visual esportivo, mas não trazia contagiros nem como opcional, coisas de Volkswagen que realmente eu não entendo. Os caras fazem um carro com aerofólio, com uma proposta ali mais esportiva, e em vez de ter o contagiro, tem um relógio de horas. Nada a ver. Pelo menos podia vir completo, com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, alarme, toca-fitas, teto solar elétrico e freio ABS. Uma curiosidade também em termos de Volkswagen é que os vidros elétricos eram opcionais, porém o retrovisor elétrico era de série. Vai entender, então você podia ter um carro com vidro de uma manivela, mas com o comando elétrico do retrovisor. Realmente são situações engraçadas, curiosas, talvez para desovar ali um estoque de peças e tudo mais. Mas então esse Santana série única, ano 95, é um modelo também raro e que pode variar de exemplar para exemplar, porque haviam vários opcionais. No ano de 1997, uma série especial durava pouco, meses na linha Santana. Tô falando da Quantum, Santana Quantum Family. Ela esteve disponível por um breve período naquele ano. Montada a partir da versão 2000i, podia vir equipada com teto solar e freios ABS. Todas traziam adesivo colorido acima nas laterais traseiras, fato que desagradava a muitos. Essa versão trazia vários detalhes legais exclusivos, uma mistura de itens da versão Evidence e Exclusive, mas aquele adesivo Family na lateral era o que diferenciava, e como algumas pessoas não gostavam, acabavam tirando. Então, por 2 motivos. Primeiro, essa série durou poucos meses. Segundo, de muitas que saíram, algumas ou várias tiveram o adesivo removido, o que torna muito difícil identificar uma Quantum Family, mas é uma série especial bem legal da Santana naquela segunda fase dos anos 90. No ano de 1995, o Uno 1.6R ficava meio avulso na linha Fiat depois do lançamento do Uno Turbo. Ficou meio que igual aquele meme do John Travolta, né? Ficou
não fazia mais muito sentido, né? Que inclusive o Uno Turbo também é um carro raro, hein? Um carro muito raro, difícil de encontrar. Mas é mais manjado, o pessoal já conhece mais. Acontece que nesse período, toda a mecânica do Uno 1.6R, não o turbo, o aspirado 1.6R convencional, aquele 1.6 MPI, essa mecânica foi usada também em uma outra versão do Uno, mas não com viés esportivo. Essa versão era chamada única e exclusivamente de Uno 1.6 MPI, basicamente um Uno R de terno e gravata. Trazia lanternas fumê, acabamento interno melhorado, com painel completo, ar-condicionado como opcional. Acontece que isso foi em 95 e o Uno já tinha 11 anos de produção no Brasil. Já era esperado o lançamento de seu sucessor, o Palio. Inclusive nessa época o Uno tinha várias versões no catálogo. Você tinha o Mille Electronic, o básico mesmo, né? Você tinha o ELX, que era carburado, o EP, que era aquele com injeção, e tinha o turbo, tinha o R, tinha também o 1.6 MPI, que é uma das melhores versões, porém desconhecidas do grande público. Às vezes você vê um Uninho lá, pensa que é um Uninho Mille, e na verdade é um 1.6 MPI. É um Uno raro, inclusive, de ver. Em 96 o Palio foi lançado. A ideia lá do pessoal da Fiat era tirar o Uno de linha, né? Porque o Palio era o sucessor natural dele. Só que o Palio começou vendendo bem e o Uno não teve queda nas vendas. Resultado, eles ficaram com uma dupla dinâmica de carros que vendiam bem. Então, a partir da segunda metade dos anos 90, o Uno seguiu a sua vida, mas de maneira mais simples, versões mais básicas e simplificadas para ficar abaixo do Palio. Inclusive o Palio tinha versões bem básicas também, a Fiat tinha várias versões, mas essa versão 1.6 MPI marca então o fim da versão dos modelos mais completos e de maior cilindrada da linha Uno. Olha, como todos sabem, eu tenho aqui uma Paraty GLS, né? Na verdade, esse modelo meu é 88, ele marca o retorno da versão GLS, mas não é a primeira, porque no ano de 1987 não houve versão GLS da Paraty. Do Voyage teve, mas a Paraty não teve. 87 é aquele ano em que os carros foram remodelados por fora, mas o interior continua o mesmo. A versão GLS já é mais antiga do que muita gente pensa. Em 82, com o lançamento do Voyage, o Voyage na verdade é 81, a Paraty é 82. Desde os primórdios ali desses dois carros, a versão GLS já era oferecida. Você tem Voyage GLS, Paraty GLS, desde lá do comecinho, 82, 83. Mas a grande maioria das vendas eram feitas nas versões S e LS. LS a rodo, né? A maioria, Voyaginho LS, Paraty LS é o mais comum. E muita gente pensa que o LS era o top, mas não era não, era o intermediário. Top era a GLS, mas na verdade essas primeiras aí GLS, eles não tinham vidro elétrico, não tinha nada basicamente. O GLS dessa época, desses primórdios aí, era banco recaro, veludo ali na forração de porta, mas não tinha grandes recursos elétricos, né? Isso aí veio mais depois no final da década de 80. Por que eu tô falando isso? Eu não tô nem falando especialmente desses dois itens, mas a versão GLS então do Voyage Paraty é mais lá do começo, mas eu vou falar do Gol, porque com o lançamento do novo Gol no final de 94 para 95, muitos já esperavam o lançamento da versão 4 portas, porque já era a grande preferência, mas a maioria aí nessa época, né, foi lançada com duas Paul Corsa, foi assim, a 4 portas veio depois, e o Gol chegou em 95 com a versão de duas portas. A versão de 4 portas viria só em 97 para o ano modelo 98. A Volkswagen alegava que o projeto original não previa as 4 portas e por isso teve que ser feito alterações no projeto. Para se diferenciar do irmão Golf, foi adicionado no modelo 4 portas uma mini janela traseira para que o carro não ficasse com aquela coluna grossa similar ao do Golf mesmo. Foi a primeira vez, inclusive, também, aí em 98, que o Gol ganhou uma versão GLS. Sigla já usada antes, né, como eu acabei de falar, na Paraty e no Voyage, mas no Gol nunca teve o GLS. Primeira vez em 1998. O modelo era tão completo quanto um GTI da época. Banco recaro, computador de bordo, trio elétrico, até airbag, que curiosamente ocupava o lugar do porta-luvas,
deixando o carro sem esse compartimento, inclusive. O motor era o bom 2.0 MI, que podia levar o hatch até 188 km por hora. Foi sem dúvida um dos, ou até então, o Gol mais completo já produzido, né? Talvez superado depois pelo G3, mas até aquele período, o Gol mais top, até computador de bordo, item que o Santana, que era acima, não tinha computador de bordo. Já falei sobre isso aqui, não dá para entender. Esse carro virou quase uma lenda, o Gol GLS, e dizem que foi produzido cerca de 300 unidades. Aliás, 300 não, 300 carros foram produzidos, mas na realidade um pouco mais. No total estão registrados atualmente 380 Gols GLS, sendo 14 unidades fabricadas ainda em 97, 359 em 98 e apenas 7 unidades em 99. Então o grosso realmente da produção foi no ano de 1998, mas tem 14 unidades em 97, que deve ser 97/98, e tem 7 unidades 99. Esse sim deve ser muito raro. 99 é o ano de lançamento da geração 3 do Gol. Você sabe, né? Curiosidades, literatura automotiva, você encontra aqui no canal PL. Por isso, olha só, curte e compartilhe, e eu vou aguardar você, viu? Vou aguardar você no próximo vídeo aqui no canal. Com um grande prazer ter você aqui. Até lá. Tchau.